Você já percebeu como livros pequenos carregam mensagens gigantes? Quando falamos dos profetas menores, muitos pensam que são de menos importância, mas a verdade é que eles trazem algumas das mensagens mais profundas, confrontadoras e atuais de toda a Bíblia. Eles falaram em tempos de crise, de corrupção espiritual, de injustiça, de injustiça social, de frieza religiosa. E se formos bem sinceros, o cenário não é tão diferente como o nosso. Eu me chamo João Paulo, eu ajudo os cristãos a entenderem a Bíblia e a fé sem medo, sem distorção e com clareza. E hoje nós vamos mergulhar na mensagem dos profetas menores e descobrir que Deus não está interessado apenas em uma religião externa, a pessoa ser religiosa, mas em corações transformados. Prepare-se, porque esses pequenos livros ainda falam e falam muito forte nos dias atuais. Se você ainda não assistiu o estudo sobre os profetas maiores, o link está acima desse vídeo. Vale muito a pena você conferir e entender o panorama completo da mensagem profética. O livro de Oséias é um dos retratos mais emocionantes do amor de Deus em toda a Escritura. Deus ordena que o profeta se case com uma mulher infiel, chamada Gomer. O casamento de Oséias não é apenas uma história pessoal, é uma mensagem viva. A vida do profeta se torna uma parábola encarnada da relação entre Deus e Israel. Assim como Gomer traiu Oséias, Israel havia traído o Senhor, buscando outros deuses, confiando em alianças políticas e se afastando do Deus da aliança. Mas o ponto central do livro não é apenas a infidelidade do povo, é a fidelidade de Deus. Mesmo traído, Deus não responde com um abandono definitivo. Ele disciplina, confronta e expõe o pecado, mas com um objetivo claro: a restauração. Em Oséias, nós vemos três verdades profundas. O primeiro, o pecado é adultério espiritual. A idolatria não é tratada como um simples erro religioso, mas como quebra de relacionamento com Deus. Deus não vê apenas transgressões legais. Ele vê um coração que se afastou dele. O segundo é a disciplina, expressão do amor de Deus. Deus permite que consequências, mas não para destruir. Ele corrige para trazer de volta. O juízo não é o fim da história, é o caminho para a reconciliação. O terceiro, o amor de Deus é perseverante. Um dos textos mais belos está em Oséias 11, quando Deus declara seu amor paternal por Israel. Ele diz, em essência: meu coração se comove dentro de mim. Isso revela um Deus pessoal, que se relaciona profundamente, comprometido com o seu povo. A mensagem central do livro de Oséias é que o amor de Deus não é frágil, não depende de nossa perfeição, não desiste diante da falha. Ele é, para com o teu povo, perseverante, ele é restaurador, ele é fiel. O que nós podemos aplicar para os dias de hoje, em questão da obra de Oséias? Oséias nos confronta com uma pergunta séria.
Estamos mantendo a aparência religiosa enquanto o coração está distante de Deus? Podemos estar frequentando cultos, servindo na igreja, falando a língua da fé e ainda assim vivendo em adultério, o adultério espiritual. Quando colocamos outra coisa no centro da nossa vida. O livro de Oséias nos faz lembrar que Deus não quer apenas práticas religiosas do seu povo. Ele quer um relacionamento. Ele quer fidelidade do teu povo perante ele. Mesmo quando nós falhamos, ele ainda nos chama para voltar. Vamos falar agora de dois profetas contemporâneos, Amós e Miqueias. Eles são um choque de realidade espiritual. Eles falam um povo que era religiosamente ativos, havia cultos, sacrifícios, festas solenes, cânticos e ofertas. A estrutura religiosa estava funcionando, o templo estava cheio, mas a vida estava vazia de justiça. O problema não era a falta de religião ali do povo, era excesso de religiosidade, era falta de transformação. O povo oprimia os pobres, manipulava as balanças ali dos negócios, explorava os necessitados, vendia o justo por dinheiro, usava o poder para benefício próprio e, enquanto isso, continuavam adorando como se nada estivesse errado. A denúncia de Amós é extremamente direta. Ele declara que Deus rejeita o culto daquele povo. E uma das passagens mais impactantes da profecia, Deus diz: corra a justiça como um rio e a retidão como um ribeiro perene. A imagem é poderosa. Deus, ele não quer atos isolados de bondade, mas um fluxo contínuo de justiça. Não é um gesto ocasional, é um estilo de vida. Ele queria a mudança daquele povo. E Miqueias faz uma pergunta que ecoa até nos dias de hoje. Com que me apresentarei ao Senhor? Como me apresentarei? Ele menciona sacrifícios, ofertas, até exageros religiosos, mas a resposta de Deus é simples e profunda. Ele declara: ó homem, o que é bom? Praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o teu Deus. É isso que Deus queria do teu povo. E aqui está a essência da fé verdadeira. Justiça nas relações, ter misericórdia no trato com o próximo e humildade diante de Deus. Essas mensagens que os dois profetas entregam para o povo de Deus. E qual é a grande lição que nós podemos tirar desses dois grandes profetas? Amós e Miqueias ensina que Deus não aceita espiritualidade desconectada da ética. Não existe adoração verdadeira sem uma vida justa. O culto que agrada a Deus continua fora do templo. Religião que não transforma caráter é uma religião vazia. O que podemos aplicar para nós nos dias de hoje é que esses profetas falaram diretamente à igreja contemporânea também. Podemos cantar, pregar, levantar as mãos, mas se ignorarmos o sofrimento do próximo, se somos injustos nos negócios, se exploramos ou negligenciamos quem precisa, nossa adoração se transforma em algo incoerente. Amós e Miqueias nos lembra: fé verdadeira não é apenas vertical, ela também é horizontal. A justiça que Deus exige não é ideologia, é moral,
é relacionamento, é prática. O livro de Jonas é muito mais do que a história de um homem engolido por um grande peixe. É a história de um coração confrontado pela misericórdia de Deus. Jonas era profeta em Israel, quando Deus o envia para Nínive, capital do Império Assírio. Ele o envia ao inimigo. Os assírios eram violentos, cruéis, opressores do povo de Israel. Humanamente falando, Nínive não merecia misericórdia. E é aí que exatamente que o livro começa a nos confrontar. Jonas foge não por medo, ele foge porque sabia que Deus é misericordioso. Ele mesmo declara isso claramente. Eu sabia que tu és um Deus grandioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade. Jonas não queria que Deus perdoasse Nínive. E aqui está, podemos assim dizer, o grande escândalo do livro. A graça de Deus ultrapassa nossas fronteiras morais, culturais e nacional. O livro confronta 3 atitudes perigosas. O primeiro é o nacionalismo espiritual. Jonas queria ali um Deus exclusivo para o seu povo, mas Deus é Senhor das nações. A salvação não pertence apenas a um grupo específico, pertence a Deus. O segundo é o orgulho religioso. Jonas conhecia a verdade, mas seu coração não refletia o caráter de Deus. Ele tinha ortodoxia, mas não tinha compaixão. E o terceiro é a falta de misericórdia. Jonas pregou contra Nínive, mas ficou frustrado quando a cidade se arrependeu. Ele preferia ver o juízo a ver a restauração daquele povo. Enquanto Jonas deseja condenação, Deus deseja arrependimento. Enquanto Jonas se fecha, Deus se move. Enquanto Jonas se irrita com a planta que seca, Deus revela a sua preocupação com a cidade inteira, cheia de pessoas que não sabem discernir entre uma mão direita e uma mão esquerda. O livro termina com uma pergunta aberta, como se Deus estivesse perguntando também a nós: você se importa com aquilo que eu me importo? Jonas nos ensina que a graça de Deus é maior do que os nossos limites. O amor de Deus não é seletivo. A misericórdia divina confronta o nosso ego. Deus ama quem nós evitamos muitas vezes amar. Deus chama quem nós excluímos. Deus perdoa quem nós condenaríamos. Jonas, ele fala diretamente para a igreja nos dias atuais, nesse período contemporâneo. Podemos defender a verdade, mas sem compaixão. Podemos conhecer a doutrina, mas resistir à graça para certos tipos de pessoas, certos grupos. Podemos querer justiça, mas não misericórdia. O livro nos pergunta: nossa fé reflete o coração de Deus ou apenas protege a nossa parte religiosa? O livro de Abacuque é diferente dos outros profetas. Em vez dele falar diretamente ao povo, ele começa falando com Deus. Abacuque não entende o que está acontecendo. Ele olha ao redor e vê violência, injustiça, corrupção, impunidade. Ele faz uma pergunta ousada: até quando, Senhor? Ele não esconde a sua angústia. Ele não finge que está tudo bem. Ele questiona, ele lamenta, ele luta em oração. E Deus não o rejeita por causa disso. Há um diálogo ali de Deus com o profeta. Deus responde ele dizendo que levaria os babilônios
para disciplinar Judá. Mas isso cria outro problema. Como um Deus justo pode usar uma nação ainda mais ímpia para corrigir seu povo? Abacuque ele não entende e sobe a torre de vigia, símbolo de expectativa e de esperança, esperando a resposta divina. Então vem a declaração que atravessa séculos. O justo viverá da fé. Essa frase ecoaria depois na teologia do apóstolo Paulo e se tornaria central na compreensão da justificação. E o que significa viver pela fé? Não é uma fé cega. Não é negar a realidade. Não é fingir que não há dor. É confiar no caráter de Deus. Mesmo quando não entendemos seus caminhos, Deus continua sendo fiel. Abacuque aprende que Deus continua soberano. Deus continua justo. Deus continua no controle da história, mesmo quando o cenário ele parece caótico. No final, Abacuque faz uma das declarações mais poderosas da Bíblia. Mesmo que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o campo não produz alimento, ele diz: todavia me alegrarei no Senhor. Isso é fé madura, não é baseado em circunstâncias, é baseado em quem Deus é. Abacuque nos ensina que fé não é ausência de perguntas, é permanência apesar delas. Podemos não entender o porquê, mas podemos confiar no quem. Deus não exige silêncio cego. Ele convida a confiança. Ele convida-nos à perseverança. Vivemos tempo de confusão, uma confusão moral, crises, incertezas. Muitas vezes perguntamos: Deus, onde o Senhor está? Abacuque nos mostra que questionar não é pecado. Desistir é. A fé verdadeira não elimina o sofrimento, mas sustenta o coração no meio dele. Malaquias profetiza depois do exílio. O povo já havia voltado da Babilônia. O templo estava reconstruído e o culto havia sido restaurado. Externamente, parecia que tudo estava no lugar, mas internamente, algo estava errado. O problema não era idolatria, uma idolatria aberta, era a frieza espiritual. O povo continuava oferecendo sacrifícios, mas trazia animais defeituosos. Os sacerdotes cumpriam suas funções, mas sem honra, sem reverência. O casamento era tratado como coisa leviana. Os dízimos eram negligenciados para a casa de Deus. A religião continuava, o coração havia esfriado. Deus faz uma pergunta forte logo no início: onde está minha honra? Aqui está o centro do livro de Malaquias. Deus não rejeita apenas o pecado, o escândalo. Ele rejeita também a indiferença. Malaquias denuncia uma fé mecanizada, cultos sem temor, sacrifícios sem entrega, serviço sem amor, liderança sem compromisso. O povo já não discutia com Deus por rebeldia, discutia por cinismo. Em que te desprezamos? Em que te roubamos? Em que falamos contra ti? Era uma espiritualidade que perdeu a sensibilidade ali. Assim era aquele povo. E qual a mensagem central que nós podemos tirar dos profetas menores? Quando nós olhamos para Oséias, Amós, Miqueias, Jonas, Abacuque e Malaquias,
percebemos que todos convergem para uma verdade. Deus rejeita a religiosidade sem arrependimento e sem transformação. Ele não está interessado apenas em ritos corretos, mas em corações corretos. Não basta manter a estrutura da fé se o coração não está alinhado com o caráter de Deus. Deus, ele deseja, em Oséias, fidelidade, Amós e Miqueias, justiça, Jonas, misericórdia, Abacuque, confiança e reverência sincera em Malaquias. E o que nós podemos aplicar para os dias de hoje? Os profetas menores falaram diretamente à igreja contemporânea. Vivemos em uma época de muito conteúdo cristão, é diverso. Muitas conferências, muitas músicas, muitos discursos, mas Deus continua olhando para o coração. Ele se importa. Deus se importa com o culto que nós oferecemos, com o caráter que desenvolvemos, com a justiça que praticamos, com a misericórdia que nós demonstramos com o próximo. Não basta levantar as mãos num culto, se fechar os olhos para a dor do próximo. Não basta cantar sobre amor se vivemos sendo indiferentes. A fé que agrada a Deus é uma fé viva, não é uma fé automática, é uma fé coerente, não contraditória. É uma fé transformadora, não uma fé superficial. Os profetas menores nos lembram que Deus não quer apenas uma frequência religiosa no templo. Ele quer uma transformação real. E a pergunta final para nós é: nossa fé é apenas aparência? Ou é uma expressão de um coração verdadeiramente transformado? Porque no fim, o que Deus procura não é um culto perfeito, é um povo fiel.